Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai introduzir a nossa nova matéria, que a gente vai estudar nas próximas semanas, que são as vozes dos verbos. Então, eu separei esse vídeo para a gente conversar um pouquinho, relembrar um pouquinho por que o verbo é especial, por que ele tem características especiais, e para tentar entender essa matéria e como ela se encaixa no que a gente está vendo até agora. Só para situar vocês, eu estou na apostila 2, no módulo 14, na página 15. Então, se vocês quiserem acompanhar por lá, vocês podem também. Bom, então lá no sexto ano, a gente aprendeu as classes de palavras, né? Então, vocês aprenderam que as palavras são agrupadas de acordo com as características que elas têm. Então, a gente agrupa, por exemplo, os numerais, a gente agrupa os substantivos, os adjetivos, os advérbios, e uma dessas classes de palavras são os verbos. E a gente aprende que elas são classes, os verbos é uma classe de palavras que contém palavras variáveis. O que é variáveis, né? Variáveis, então, é porque elas, de alguma forma, elas têm uma variação na forma. Vamos ver se isso é difícil. Ó, por exemplo, vamos pegar o verbo amar, que é o que eu sempre pego. Se eu falo eu amo, e eu vou falar ele ama, então eu tenho uma diferença, não tenho? Então, o verbo amar, ele aparece nos dois, mas um ele aparece como eu amo, A-M-O, e outro ele ama, A-M-A. Então, essa diferença mostra para mim que essa palavra, ela varia. Ela vai variar de acordo com o contexto, etc. Bom, vamos ver então como é que ela vai variar. Então, lá no sexto ano a gente aprendeu, e eu quero esse slide no caderno de vocês. Então, a gente aprendeu que os verbos, eles variam em pessoa, número, tempo e modo. É isso que vocês aprendem no sexto ano. Vocês só não aprendem voz, mas o verbo também varia em voz. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, eu coloquei o que é uma variação de pessoa, né? O que isso significa? Então, a variação de pessoa é o que a gente está estudando até agora das 3 pessoas do discurso. Então, eu tenho quem está falando, quem está ouvindo e sobre o que eu estou falando, não é isso? Primeira, segunda, terceira pessoa, do singular e do plural. A depender de que pessoa conjuga o verbo vai mudar. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu aprecio a natureza, tá vendo? Então, deixa eu ver se eu consigo deixar só... Ai, gente, eu e a tecnologia, sempre. Deixa eu ver se eu consigo... Então, olha só, eu aprecio a natureza. O que muda do eu aprecio, sendo eu a primeira pessoa do singular, para nós, que é a primeira pessoa do plural, né? Então, dá uma olhada. Eu aprecio a natureza, e aqui esse verbo, eu vou deixar sublinhado só a parte que muda, ó. Nós apreciamos a natureza. Esse finalzinho aqui do verbo, essa desinência do verbo, ela mostra pra gente que a pessoa mudou no discurso, certo? Então, isso é uma variação de pessoa. E a gente pode fazer com todos, não pode? Eu aprecio, tu aprecias, ele aprecia, nós apreciamos, vós aprecieis, eles apreciam. Então, cada pessoa que a gente vai usar do discurso, ela vai alterar o verbo. É isso que significa que o verbo varia de acordo com a pessoa. Então, a depender de quem é o sujeito, eu mudo a conjugação do verbo. Muito bem. E o que significa o número? Bom, número, em português, significa singular e plural. Então, ele aprecia a natureza, está no singular. Eles apreciam a natureza, está no plural. Então, percebam, para eu mudar do singular para o plural, não basta só... eu não acrescento um S, né, no verbo. Eu tenho que mudar a desinência, eu tenho que mudar o finalzinho do verbo. Ó, vou deixar pintado pra gente só o que muda. Então, aqui no primeiro, no ele, a gente tem o a, que marca pra gente o singular, e no eles, a gente tem o am, que marca pra gente o plural. Tudo bem? Tá, e o que quer dizer tempo? Bom, um substantivo, ele não tem tempo. Tipo, não tem uma casa no passado, casa no presente, casa no futuro. Mas o verbo mostra isso. Então, o verbo amar, eu posso falar eu te amei, e tá no passado, eu te amo, e tá no presente, eu te amarei, e tá no futuro. Então, é isso que ele mostra aqui, ó. Eu apreciava a natureza, tá no passado. Tô falando de uma ação que acontecia, né, que era comum. E eu apreciarei a natureza, tá no futuro, certo? Uma ação que ainda não aconteceu. Isso é a variação de tempo. Então vamos lá, pessoa. Então é o pronome que conjuga o verbo, quem conjuga o verbo, que vai mudar o verbo. Número, singular e plural. Tempo é a marcação de presente, passado, futuro, presente, pretérito, futuro. E modo. Lembra, vocês estudaram, todos os anos a gente estuda um pouquinho, né? Que os verbos eles têm 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Aqui eu coloquei indicativo e imperativo para a gente ver. Tem diferença entre eu falar respeitamos a natureza e respeite a natureza? Aqui eu estou dando uma afirmação, não é? Que eu tenho certeza que é verdadeira, está no modo indicativo, e aqui eu estou dando uma ordem, respeite a natureza. Então, essa ordem está no imperativo, que é uma ordem. Então, pessoa, número, tempo e modo.
A única coisa que é nova para vocês, que vocês não conhecem, é isso aqui, a voz. O que significa a gente falar que um verbo ele pode ser alterado de acordo com a voz? Vou pintá-lo aqui. Então, eu tenho, eu respeito a natureza é respeitada. Bom, então quando a gente está falando a voz do verbo, a gente está falando quem é o destaque aqui, quem é que eu estou dando destaque? Então, em eu respeito a natureza, o eu, ele faz ou sofre a ação? Eu respeito a natureza. Esse eu está fazendo a ação ou está sofrendo essa ação de respeitar? Acho que ele está fazendo, não é? Se ele está fazendo, lembra que a gente começou a falar nas aulas passadas? Ele é o agente, ele faz. E a natureza é respeitada. A natureza aqui é sujeito, porque é ela que está conjugando o verbo, não é? Eu não tenho a natureza são respeitada, a natureza sou respeitada, a natureza é. Então, a gente tem aqui, ela é. Então, ela que conjuga o verbo, beleza. Mas ela faz essa ação, é ela que respeita ou ela sofre essa ação? Então, vamos falar um pouquinho das vozes verbais, né? Então, o que significa quando eu falo da voz do verbo? Então, o fato expresso pelo verbo, aquilo que o verbo diz, ele pode estar representado sempre em 3 formas. Então, se eu falo assim, eu respeito a natureza, essa ação, esse fato, respeitar, ele é praticado pelo sujeito. É o sujeito quem faz. O sujeito aqui é um agente, ele faz. Se eu falo, a natureza é respeitada, a natureza, que virou meu sujeito, ela não faz. Ela sofre essa ação. E eu posso ainda ter um que aconteça os dois. Quer ver? Então, vamos lá. Então, vamos pensar. A voz pode indicar que o sujeito pratica a ação do verbo, que o sujeito sofre a ação do verbo ou que o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Vamos ver isso aqui em alguns exemplos. Então, como praticado pelo sujeito, João feriu Pedro. Muito bem, então vamos lá. O meu verbo aqui já está destacado, certo? E aí vamos dar uma olhada. Aqui o meu sujeito, vou colocar um Szinho. Aqui o meu sujeito é João. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ai, gente, desculpa, fui tentar colocar um tio e abrir uma nova aba. Aqui. João aqui é meu sujeito. E aí a minha pergunta, sempre, esse João, ele faz a ação de ferir ou ele recebe? Se ele faz a ação, ele é agente. Se ele recebe, ele é paciente. Então, vamos de novo. Aqui o João, ele faz ou ele recebe? Eu acho que ele faz. Então, aqui ele é meu agente. Ele faz a ação. E aí eu tenho o verbo feriu, certo? Quem fere? Fere algo, fere alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto. Feriu. E agora, eu vou ter o meu objeto direto, que é o Pedro, certo? E aí, o Pedro aqui, ele faz a ação de ferir ou ele recebe? Se ele é objeto, ele recebe. Então, aqui, ó, ele é meu paciente. Essa nomenclatura, gente, eu tô simplificando, tá? Pra a gente conseguir ver aqui nos exemplos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu tenho João feriu Pedro. Agente da ação, a ação e quem sofre a ação. Só que, e se, sei lá, aqui eu sou amiga do João. Então, o que aconteceu para mim de mais importante é a ação do João. Então, eu falo, você não sabe o que aconteceu ontem. O João feriu o Pedro. Então, o meu foco está no João. Mas e se eu sou a melhor amiga do Pedro? E, na real, eu tô chocada que o Pedro se machucou, que o Pedro foi ferido. Então, ao invés de eu colocar o João no papel principal, no meu sujeito, o João ser a minha primeira palavra, eu vou trazer o Pedro como a minha primeira palavra. Só que eu não posso falar assim, Pedro feriu João, porque não faz sentido, não foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu? Pedro foi ferido por João. Então, ó, vamos fazer a mesma análise aqui embaixo. Eu tenho, deixa eu copiar esse slide, e depois eu vou jogar ele aqui para baixo, só para eu poder tirar isso aqui daqui. Então, eu tenho, Pedro foi ferido por João, beleza. Quem é nosso sujeito aqui? Nosso sujeito é o Pedro, porque é o Pedro que está conjugando o verbo, certo? Pedro foi ferido. Agora, a minha pergunta, o Pedro aqui, ele fez essa ação de ferir ou ele recebeu essa ação? Pensa um pouquinho. Se ele recebeu essa ação, ele continua sendo paciente, ó. Tá vendo? Então, e aí, vamos pegar o meu verbo, né? Eu não vou classificar aqui, eu vou colocar, também não vou classificar aqui em cima, gente. Vou deixar só assim, ó. Que agora eu não vou ter um objeto direto, né? O meu verbo foi ferido. Tudo bem?
E aí, a gente vai ter alguém aqui, que eu não estou classificada, que é o por João. Porque o que o João fez aqui, né? Por João. Ele não é quem faz a ação, nesse caso? Então, se quem faz a ação, a gente está chamando por enquanto de agente, não tá? Eu vou deixar assim. A gente ainda não sabe essa nomenclatura, tudo bem? Vou deixar assim, ó. Agente, por João. Então, vamos ver de novo? João feriu Pedro, então João é meu agente, ele que faz a ação, e Pedro é paciente, porque ele recebe essa ação. E quando eu tenho Pedro foi ferido por João, então eu tenho Pedro como paciente e o João como agente. O que mudou aí pra gente? O verbo, né? Feriu, foi ferido. Então, na letra A, João feriu Pedro, eu tenho João, ele é um sujeito que pratica o ato. Quando eu tenho, na letra B, como sofrido pelo sujeito, em Pedro foi ferido por João, ele recebe, então ele sofre essa ação. E eu tenho ainda mais um caso, como a gente viu, que é a letra C, que é quando eu tenho um ato que é tanto praticado quanto sofrido pelo sujeito. Então, eu vou ter aqui pra gente, ó, João feriu-se. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Meu sujeito aqui, João. Certo? Esse sujeito faz a ação ou recebe a ação? Então, pensa que ele estava lá cortando um tomatinho e aí ele se feriu. Ele faz a ação ou ele recebe essa ação? Ele faz, ele é o agente. Muito bem. O meu verbo aqui é o feriu. Como a gente já viu, quem fere, fere algo, não é? Feriu. Muito bem. Quem é que ele feriu? Está representado pelo pronome ser, mas o pronome ser, ele remete para a gente ao próprio João, não é isso? Então, o João se feriu. A mesma coisa de eu falar, eu me cortei, estava cozinhando ontem e eu me cortei. Então, quem faz a ação e quem sofre essa ação é o sujeito. Então, aqui eu tenho tanto o meu agente quanto o meu paciente se remetem à mesma pessoa. Não são representados pela mesma palavra, porque eu tenho o João e o se, que é um pronome, mas ainda assim eles representam a mesma pessoa. Então, vamos recapitular. Toda vez que eu tenho um verbo na oração, esse verbo, ele pode indicar que o sujeito pratica aquela ação, o sujeito sofre aquela ação, ou o sujeito pratica e sofre aquela ação. Tudo bem? Mais ou menos? Lembra que isso aqui é a nossa introdução. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão fazer um quiz no Classroom para a gente estudar um pouquinho esses conceitos que eu falo para vocês e depois vocês vão fazer um mapa conceitual sobre o que eu disse aqui nesse vídeo, tudo bem? Então, vocês podem colocar outros exemplos. Quem não, eu estou até abrindo para vocês fazerem ou um mapa conceitual ou um resumo, porque eu sei que tem gente que prefere se organizar assim. Então, não precisa, se vocês quiserem procurar coisas a mais, ler a apostila, acho super válido, mas o resumo de vocês pode ter só esses 3 conceitos que eu trabalhei no vídeo. Então, o verbo, ele sempre pode mostrar que o sujeito pratica a ação, que o sujeito sofre a ação, ou que o sujeito pratica e sofre a ação. Tudo bem? Então é isso. Beijo, até a próxima aula, gente.